danado aqui dentro, não sei se é emoção, mas eu tô achando um calor danado aqui dentro do estúdio hoje, verão na Flórida começando, né, de aquele clima de calor enorme que me lembra o meu Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que abrigou um show da Lady Gaga. O que, se eu disser para vocês que eu não sou gay, como eu acho que vocês imaginam, mas eu gosto da Lady Gaga, eu gosto das músicas da Lady Gaga, eu acho a Lady Gaga uma boa artista, uma boa cantora, eu gosto de música pop, e normalmente vocês não me vêm falando sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que tem algumas coisas sobre o show da Lady Gaga que vale a pena citar. A primeira delas é que, poxa, o nível de satanismo no show diminuiu consideravelmente em comparação com o show da Madonna no ano passado. Pelo menos não teve nenhum ritual satânico no palco em Copacabana, eu já achei uma evolução. Né? Mesmo que a Lady Gaga tenha uma música dedicada a Judas Iscariotes, em que ela diz estar apaixonada por ele, né? Não dá para dizer que é exatamente cristã, esse meio musical americano, uma pena, se tornou tão satânico que eu já espero um ritual mesmo. Daqui a pouco vão matar um bode. Não, matar bode não pode só dentro de portas fechadas, porque a Sociedade Protetora dos Animais. Talvez sacrificar uma criança, não sacrificar uma criança só numa clínica de aborto. Alguma coisa do tipo. Né? A Madonna fez um ritual satânico no palco e a Lady Gaga não fez, então já achei uma evolução. Pô. Você tem que olhar as coisas pelo lado bom. E, obviamente, zoeiras ou não tão zoeiras à parte, eu não sou tão contra a maioria das pessoas a respeito da realização desses shows. Eu não vejo problema na Prefeitura do Rio de Janeiro organizar e ajudar esses shows a acontecerem. Eu acho que em determinados casos ajuda a movimentar a economia da cidade numa época de baixa temporada, traz gente para a cidade, as pessoas ficam depois do show, é bom para a imagem do Rio de Janeiro, quer dizer, bom mesmo para a imagem do Rio de Janeiro a cidade não ser tão violenta e imunda, mas ajuda. Né? O Rio é a cidade mais bonita do mundo, vocês me desculpem aqui quem não é do Rio de Janeiro, mas o Rio é a cidade mais bonita do mundo, e quando você tem um show desse ajuda a expor a cidade. Então, cada caso é um caso, você tem que olhar o tamanho do investimento, ver o tamanho do retorno. Aparentemente a Prefeitura do Rio entrou com 15 milhões de reais, o Estado com 15 milhões de reais, a iniciativa privada com patrocínio das empresas Corona, eu não vou dizer aqui o nome dos patrocinadores, cobriram 60 milhões de reais e a Prefeitura do Rio diz que foram 600 milhões de reais de retorno. É o que eles dizem. Eu acredito? Não. Eu trabalhei com o Eduardo Paes é um tremendo, de um causeiro, sabe fazer as coisas acontecerem, mas ele é o causeiro, ele aumenta as coisas. É o jeito dele. Tem costume de inflar os números e os números são duvidosos. Mas o meu ponto principal na história não é nem o caô financeiro. O problema é o caô dos números inflados de público. Porque os números são quando uma pesquisadora da USP fala, e são outros quando vem a prefeitura e estima a presença na praia de Copacabana. Vejam essa reportagem da Veja. Conta não fecha. A Veja que está dizendo. Especialista contesta número de 1,6 milhão de pessoas para Madonna e Lady Gaga. E segundo essa pesquisadora, o máximo possível que esse show poderia ter recebido era 1 milhão de pessoas. Que é uma margem de erro de mais de 50% para menos do que o Eduardo Paes está se gabando de ter recebido. E uma das análises que eu mais gostei sobre essa questão do público está lá no X do Franquito, o Curioso. Resumindo, se você considerar uma largura média de 150 metros entre os prédios e o fim da faixa de areia em Copacabana, você chega a algo como 600 mil metros quadrados do Leme ao Forte Copacabana. E esse é o espaço que podia ser ocupado pelas pessoas que foram ao show. E disso a gente tem que tirar 10%, porque tem que considerar os mobiliários, as torres, os telões, os grades, etc. Então ele trabalhou com um espaço disponível de 540 metros quadrados. Com esse espaço, os números apresentados pela Prefeitura do Rio só seriam possíveis caso houvessem 18,5 pessoas por metro quadrado. E você não precisa ser um especialista da USP para chegar à conclusão que, obviamente, isso é impossível, mesmo que seja o público gay que gosta de ficar bem juntinho, é obviamente impossível. E com esses cálculos, e através das imagens, né, ele estimou que havia algo em torno, na verdade, de 500 mil de pessoas presentes no show da Lady Gaga, que continua sendo muito, mas é 1/3, né, dos números apresentados pela Prefeitura do Rio. E eu disse tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Para a mídia e para a Prefeitura do Rio de Janeiro, se é show da Madonna ou da Lady Gaga, Copacabana lotada são 2 milhões de pessoas. Agora, se for manifestação do Bolsonaro, ou patriota, etc., aí Copacabana lotada são 80 mil pessoas. Porra. Aí é por essas coisas que os caras perdem a credibilidade.
Botam as imagens do Bolsonaro na praia de Copacabana, 80 mil pessoas. Bota a Lady Gaga e dizem que tem, porra, toda a torcida do Flamengo. Então, essa mentira é que faz os caras serem pegos no pulo do gato. Resumo da ópera. Financeiramente, pode ter sido algo até positivo para o Rio de Janeiro, mas os caras vão e mentem no número de pessoas. E o cara é político, é normal ele ficar O problema é que trata o público que vai no show da Lady Gaga como grandes pessoas maravilhosas do Rio de Janeiro, etc, etc. E pode ter sido, não tem nada contra quem vai ao show da Lady Gaga. Coitado, eu me lembro do Jorge Seife sendo massacrado porque foi no show da Madonna, pô, coitado. Assim, eu não tenho essas tretas não com música pop. Embora já tenha feito aqui minha ressalva sobre a qualidade das pessoas, das atrizes, a estética, dá pra gente falar muito sobre isso. Mas o cara pega o patriota e trata o patriota como... diminui o patriota. O cara que vai na manifestação de Copacabana. Então, antes de começar o programa de hoje, falar das coisas que realmente importam, eu queria ter perdido esse 1 minuto para falar assim, cara, porra, Eduardo Paes, Rede Globo, etc. Parem de menosprezar as pessoas que vão a Copacabana, que vão à Avenida Paulista, que vão ao Distrito Federal nessa quarta-feira, para demonstrarem o sentimento delas em relação ao país. Só parem. Porque no final das contas as pessoas vão fazer essas contas que eu estou fazendo aqui no ar. Pois bem, falando nisso, produção, eu tinha pedido para começar o programa hoje, vocês esqueceram, com o vídeo sobre a caminhada de Copacabana. Eu peço para vocês passarem e botarem antes de encerrar o programa de hoje. O vídeo sobre a caminhada de Copacabana de quarta-feira. Eu até questionei, eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, falei, pô, vai fazer manifestação, pô, em Brasília na quarta-feira, etc. Fala, não é manifestação pura e simples nesse caso, é uma caminhada, é diferente, não é para ter 1 milhão de pessoas, é uma caminhada, para você dar força popular para encher. Eu falei, bom, caminhada é legal, é um negócio diferente, porque como as pessoas se enfileiram, vai ficar um negócio meio gigantesco, então achei bacana. Se você está no Distrito Federal, não deixe, ou se você puder ir, não deixe de ir lá na caminhada de Brasília. Não deixe, realmente, é um momento crítico, e a gente vai falar de por que esse momento é tão crítico. Mas antes, vamos falar sobre... É engraçado, né? Eu estava aqui com algumas pessoas fazendo instalação aqui em casa, e brasileiros que estavam fazendo instalação aqui em casa, e obviamente as pessoas gostam de me perguntar sobre política, e a primeira coisa que vieram me perguntar foi, porra, e esse escândalo do INSS? Eu tenho conversado com as pessoas, e as pessoas comuns realmente estão muito afetadas por essa história do INSS, e com razão. Porque quanto mais informações a gente está tendo, mais comprometedor fica esse negócio, e mais escancarado fica o envolvimento mesmo do governo Lula, do PT, da família do Lula, talvez, nisso que alguns já estão chamando de o maior esquema de corrupção da história do Brasil. E eu sei que o maior esquema de corrupção da história do Brasil era o Petrolão. E eu sei que antes disso, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi o Mensalão. Mas a Dilma já tinha explicado pra gente que ela não ia estabelecer uma meta e que quando chegássemos lá, ela ia dobrar a meta. E você vê, né, que eles de fato dobraram a meta. E a merda tá fedendo tanto, que até a Ozempic, a vaquinha da Globo News, está denunciando o esquema em rede nacional. Tirem as crianças da sala, porque eu quero botar com vocês, senhoras e senhores, Dani Lima, no programa de hoje. Bota aí, Bruno. As ações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. 35 mil reclamações. 35 mil reclamações em um ano, no primeiro ano do governo Lula. 90 bilhões. Não são 90 milhões. São 90 bilhões.
É o volume dos empréstimos consignados. Deixa aí. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS... Dani Lima ouvindo o Valdo Cruz. Você imagina o aroma do ambiente. O INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável. Eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está, inclusive, na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha... Eu gosto que ela fala com o público como se o público fosse uma criancinha do jardim de infância. E o que é a Dataprev? A Dataprev é um banco de... Assim, é um jeitinho de tratar... Mas assim, não vou dizer que o público que assista Dani Lima seja um público qualificado, mas não precisa tratá-lo como retardado mental. Do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí, o Tribunal de Contas falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso... Biometria é aquele negócio que é usado nas urnas eletrônicas, né? Vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Olha, quando até a Dani, tá? Aquela que disse na CNN que o Brasil estava voando com Lula, quando até agora a Dani está criticando o governo e chamando a atenção, dizendo que o buraco vai ficar muito mais embaixo, meus amigos, não tem como frear esse negócio do escândalo do INSS. E o que eu vejo é que o escândalo tem uma natureza diferente de todos os outros. Veja, pega o mensalão. Vamos voltar na história. Pegar os 3 grandes escândalos do PT. Você pega o mensalão, você pega o Petrolão, e você pega agora o INSS. Eles têm muitos outros, mas esses são os 3 maiores, né? O mensalão era o maior da história até aquele momento, depois o Petrolão foi o maior até aquele momento, e agora o do INSS. O do mensalão, o que era? Em resumo do que era o escândalo do mensalão. O governo ia lá, fazia contratos de publicidade superfaturados com empresas públicas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil ia lá e gastava 150 milhões em verba de publicidade. Eles contratavam uma agência de publicidade, em geral, do Marcos Valério, para receber esse dinheiro. O Marcos Valério sacava o dinheiro e dava um pedaço de volta para o PT e para os seus aliados. Tá? Então, esse dinheiro era um dinheiro que já estava no Tesouro, dinheiro público do pagador de impostos, mas que estava dentro do Tesouro, estava dentro dos cofres da União e superfaturava e era distribuído. Aí vamos para o Petrolão. Em geral, o que eram os escândalos do Petrolão? Esse era um pouco mais amplo. Mas você tinha empresas públicas, como a Petrobras e outras, que faziam com grandes contratos públicos superfaturados, em geral com empreiteiras. Então você tinha o Odebrecht, o AES e por aí vai. Essas empreiteiras, como também superfaturavam seus contratos, pegavam um pedaço do valor e, ao contrário do mensalão, em que elas sacavam e davam para os aliados em dinheiro, né, por isso que veio o nome mensalão, todo mês, elas pegavam esse dinheiro e faziam doações para as campanhas dos candidatos, geralmente doações por caixa 2. Então, esses foram os 2 escândalos que nós tivemos agora. Reparem que a característica desses 2 escândalos é que o dinheiro ia para os cofres públicos. E uma vez que o dinheiro vai para os cofres públicos, o que torna... É óbvio que é abjeto, é óbvio que é dinheiro do pagador de imposto, é óbvio que é dinheiro que é desviado de hospital, é óbvio que é dinheiro que podia ser usado para outras coisas, mas é um dinheiro que meio que não é de ninguém. Neste escândalo é diferente. Esse é o escândalo mais tangível. Você não tem mais aquela noção vaga de dinheiro público que está no cofre do Tesouro. PT desviou dinheiro público. De que é dinheiro público? Dinheiro público é teu? Não, meu não é. Né? A pessoa pensa. Esse dinheiro, eles não roubaram do INSS. Esse não era um dinheiro que foi roubado do INSS. Esse dinheiro foi roubado direto das pessoas. E não foi roubado de qualquer pessoa. Foi roubado das pessoas mais fodidas que tem.
Porque o termo é esse, é fudido. É o cara fudido, o aposentado e o pensionista. Então os caras foram lá e tungaram o dinheiro efetivamente como se alguém tivesse entrado na sua casa, aberto a sua carteira e tomado um dinheiro dali de dentro. É substancialmente diferente. A vítima tem cara. As vítimas têm cara. Então, mesmo que não tenha mais Supremo Tribunal Federal, mesmo que não haja mais Polícia Federal, mesmo que não haja mais imprensa, todos esses órgãos viraram órgãos de perseguição política, é difícil se desviar desse escândalo. E é fácil você ligar e ver quem são os culpados. O diretor da Polícia Federal pode dar entrevista dizendo que o irmão do Lula não é investigado, não tem nada de errado com ele, mas não adianta. As pessoas estão vendo as conexões, estão olhando a grana preta que o sindicato do irmão do Lula ganhou, e as pessoas estão se fazendo as perguntas. Não é uma refinaria nos Estados Unidos que o PT mandou construir, aí contratou a empreiteira, desviou o processo. É a mão no PT, é o Lula metendo a mão no bolso da tua mãe, do teu pai, da tua avó, do teu avô, roubando um pouco que eles ganham de aposentadoria. Nego fudido. Mão no bolso, tungando a carteira dos velhinhos, pickpocket. Gente aposentada por invalidez. E tudo isso para bancar sindicato de esquerda, para bancar ONG de esquerda, bancar irmão do Lula, bancar a turma do PT. E ela fala que era um esquema de 6 bilhões de reais. E eu falei no programa, falei aqui, cara, esses caras não roubam milhões. Porque eu fiz uma comparação aqui, eu nem me lembro, mas quando eu trabalhava na Jovem Pan, principalmente logo que eu comecei, que eu tinha aquele programa 3 em 1, não sei se vocês lembram, fui colocado no 3 em 1 no lugar do Rodrigo Constantino, tinha dado alguma treta, ele saiu, me botaram no lugar dele. E eu herdei o 3 em 1 no início com a Thaís Oyama, que hoje está no UOL, e o Josias de Souza, que hoje também estão no UOL, eu acho, porque ninguém assiste UOL. E, mais do que isso, o produtor do programa era um cara que tinha sido colocado lá pela Vera Magalhães. Então, todos os dias, o meu trabalho era discutir e ficar tentando debater um escândalo fictício do Bolsonaro. E teve um que era o escândalo do cara, do ministro da Educação, não sei o quê, de Barra de Ouro. Cara, uma magnitude. O escândalo era de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é o tamanho do que eles acham que foi roubado. De um negócio do tamanho que pode ter 90 bilhões. Ninguém sabe o tamanho disso. Isso é um negócio absolutamente gigantesco. De um governo que já vai muito mal das pernas. Então você não tem como tirar essa bomba do colo do PT e tentar colocar a culpa no colo dos outros. Teve retardado mental dizendo, não, a culpa isso começou no governo Bolsonaro. Ora, aí a internet foi rápido. O Bolsonaro, assim que assumiu a presidência, assinou a lei número 13.846 de 2019, originada da medida provisória 871 de 2019, que combatia o quê? Fraude previdenciária no INSS. Eis então que vem o PT. E o que faz o PT? O PT articula, junto com os sindicatos, que são todos alinhados, para derrubar no Congresso aquilo que o Bolsonaro tinha estabelecido como mecanismo de proteção contra as fraudes no INSS. E fizeram isso quando? Em 2022. Um ano antes dos valores recebidos pelos sindicatos crescerem absurdamente. Vejam, isso foi inclusive pauta de um dos debates presidenciais de 2022, ocasião na qual o Bolsonaro já havia dito que a especialidade do Lula era roubar aposentado. Tem o vídeo aí, Bruno? Coloca aí pra gente. E falar em aposentado, especialidade de roubar aposentado, é tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles, e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Vocês acham que eles estão arrependidos? Pô, absolutamente não. Nenhum dos deputados federais do PT assinou o pedido de abertura da CPI do INSS, que vai investigar justamente esses desvios bilionários. O que estão fazendo? Estão acobertando o crime. Cúmplices. Cúmplices. Não tem como terceirizar a culpa. E se me desculpa, Dani Lima, é uma surpresa. Minha filha, você trouxe o ladrão de volta para a cena do crime. Você, Dani Lima, você trouxe o ladrão de volta para a cena do crime. Você pegou o cara que estava roubando todo mundo e trouxe ele de volta para dentro de casa. E você achou o quê? O cara que foi solto por uma discussão de procedimento no tribunal, mas não deixou de ser ladrão, pô. O descondenado, lembra que ele não podia dizer não há descondenado?
que não podia chamar o Lula de ladrão. Então vocês trouxeram essa porra de volta, vocês são culpados. Vocês, e alguém um dia tem que virar a cara de vocês e falar isso. E muita gente, não só jornalistas, eu falo isso, porque embora é óbvio que a eleição de 2022 tenha sido conduzida de forma ilegítima, e eu não estou falando aqui apenas das maquininhas, eu estou falando da forma da condução, tudo que foi exposto com talha-ferro, tudo que foi exposto com aquelas conversas da vaza-toga, tudo que foi exposto ali, use a criatividade, os juízes auxiliares, lembra dos juízes auxiliares? Apesar de tudo isso, nós tivemos milhões e milhões de pessoas que votaram para trazer Lula de volta à cena do crime. Um deles foi ser vice do Lula. Então, eu falei aqui de juízes auxiliares, né? Eu não consigo fazer um programa sem falar no Alexandre de Moraes, e a gente vai falar sobre ele logo mais em uma pauta mais importante, mas eu não posso deixar de comentar essa portaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa portaria que autoriza o afastamento da juíza de direito, Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, das suas funções no TJ do Distrito Federal para atuar como juíza instrutora junto ao gabinete do Alexandre de Moraes. E nós já conhecemos o modus operandi dos juízes que assessoraram o Alexandre. Ninguém pode esquecer do Ayrton Vieira, que foi o cara que mandou o Talhaferro usar a criatividade dele para ir atrás da Revista Oeste, para dar um jeito de achar alguma coisa defendendo o golpe de Estado do Paulo Figueiredo. Lembra também do Marco Antônio Vargas, um homem que disse que o Alexandre de Moraes queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Nós lembramos das conversas sobre aqueles que diziam que tinham que mandar um jagunço pegar o Alan dos Santos e sequestrar ele e jogar ele dentro de um avião. Esses foram os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes até agora. E eu não tenho nada que desabone a Luciana Sorrentino. Nem existem grandes polêmicas em torno do nome dela, parece ter feito um trabalho muito técnico. Então, por que eu estou trazendo o nome dela aqui? Para que nós oremos por ela. Porque uma pessoa que aceita esse convite é estranho, né? Olha os caras anteriores e você vê o perfil do chefe. Aí você é chamada. Então, vamos orar por ela. A gente vai falar de sanção, né? Eu sempre falo, não posso esquecer do Ayrton, não posso esquecer do Marcos Vargas, é tanta gente, a gente vai lembrar deles. Mas espero que o dessa Luciana Sorrentino não seja um que tenha que ser acrescentado. Falando sobre esse assunto, que é o assunto principal do dia, de sanções, visita do Mr. Gamble e mais, eu não quero tocar nesse assunto sem antes pedir a você, que a nossa enorme audiência, nossas mais de 17 mil pessoas nos assistindo, que mais uma vez curtam o vídeo, repostem, vejam se estão inscritos no canal. Muita gente está vendo e não está inscrito no canal.